Fala, meus queridões, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou estar ensinando para vocês o que é um Fair Value Gap, para que é um Fair Value Gap e como utilizar um Fair Value Gap em opções binárias. Porque o Fair Value Gap ele é muito utilizado em Forex e futuros e muitas outras operações, porém a gente vai aprender agora como usar ele em OB. Para começar, vamos aqui ver o que é um Fair Value Gap, beleza? Vou estar pegando aqui meu point to fix, deixa eu minimizar isso daqui. Vamos lá. Vou colocar uma tela preta, eu acho que fica melhor aqui. Com uma tela preta. Belezinha. Vamos estar fazendo aqui os candles. Ok. Vamos lá, hein. Vamos lá. Fair Value Gap. Ele é formado por 3 velas. Vou estar fazendo aqui agora a de baixo também, já para explicar os dois. Beleza? Veio aqui. Belezinha. Tá. E agora a gente vai renomear aqui essas, ou melhor, numerar, né, essas velas aqui. Vamos colocar que essa vela é a 1, aqui a 2 e aqui a 3. Beleza? E agora essa daqui é a 1, a 2 e a 3. Show. O que é um Fair Value Gap? Fair Value Gap, rapaziada, nada mais é do que quando a vela aqui ela nasce, a segunda vela nasce e na terceira vela ela não tem o encontro desses candles aqui, ó. Ó, ela não tem um encontro desses candles aqui, ó, desses pavis, melhor dizendo, né, ó. A gente vê, ó, que ela não encostou aqui um pavio, porque o natural do mercado, quando se tem uma operação, é isso daqui, ó. O natural, tá? Ó, natural. Nasceu aqui o candle, fez o paviozinho aqui, nasceu o próximo, ó. Nasceu o próximo. Sei lá, de repente, ó, houve aqui uma reversão. Belezinha. E deu aqui uma continuidade. Olha só, rapaziada, não tem como vocês não aprenderem o que é um Fair Value Gap agora, hein? Qual que é a diferença de um Fair Value Gap para a naturalidade do mercado? Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Observem que esse pavio aqui, ó, ele foi preenchido. Esse pavio aqui, ó, ele também foi preenchido. A vela nasceu aqui, preencheu ele. E ó, esse pavio tá aqui dentro. Esse pavio tá aqui dentro. Tá vendo? Tá aqui dentro. Olha só a diferença agora de um Fair Value Gap, tá? Olha a diferença de um Fair Value Gap. Preste atenção. Agora, o Fair Value Gap. Observem bem esse pavio. E esse pavio. Observou? Se esse pavio aqui, ó. Se esse pavio tivesse tocado aqui, ó. Se esse pavio tivesse tocado, ele não seria um Fair Value Gap. Porque é natural que os pavis eles se supram, né? Se supram. Então, a mesma forma aqui, ó. Se esse pavio fosse um pouco mais longo, tivesse tocado nesse pavio aqui, ó, não seria um Fair Value Gap. Então, o que é um Fair Value Gap? É literalmente o nome. Ele é um vácuo, tá? Ele é um vácuo que quando entram grandes players no mercado, ele tem essa tendência de pular, né? De deixar esse vazio no meio da operação. Que é, por exemplo, a vela de número 2 aqui, ó. Ela foi um big player que tinha interesse de compra e não deu nem tempo dos vendedores contestar
né, as suas operações. Então, o que que o mercado tende a fazer? O mercado, ele tende a vir preencher esse vácuo, tá? Ele tende a vir preencher. Então, ela pode subir, depois ela vir aqui, ó, para poder preencher esse vácuo. Chegando aqui, ela pode dar continuidade descendo ou subindo. Aí agora é o seguinte, como que a gente vai operar? Eu aprendi o que é um Fair Value Gap. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu limpar a tela aqui. Deixa eu limpar a tela aqui de novo. Certo? Deixa eu escrever aqui. Escrever em vermelho bem grande. Tá? FVG é como a gente chama, colocar em maiúsculo. FVG. E vou escrever aqui também. Fair Value Gap. Beleza? Vamos lá. Fair Value Gap é todas as vezes que eu tenho um gap entre a minha primeira e terceira vela do meu lote. Também aqui vai um pulo do gato, hein? Ó, essa vela aqui, ó, a primeira vela, ela não importa se ela é verde ou vermelha, tá? Não importa se ela é verde ou vermelha. Ela pode ser formada assim, ó. Ó. Ela pode ser formada assim e não tem problema nenhum. Por que que não tem problema? Olha só. Por que que não tem problema? Ó, olha o vácuo aqui entre a primeira e a terceira vela. Os pavis não se tocaram. Então, independente da cor, tá? Independente da cor, você vai observar sempre a primeira e terceira vela e olhar os pavis dela, se elas estão se encontrando. Agora eu vou estar mostrando para vocês o que é um Fair Value Gap saudável e o que é um Fair Value Gap que você não pode evitar, melhor, você tem que evitar de operar. Então olha só, primeiro a gente vai aprender como operar. Depois que nós aprendemos como operar, eu vou te mostrar qual é o Fair Value Gap que a gente tem que evitar, beleza? Vamos lá, então, quando que eu opero, né? Quando que eu opero o meu Fair Value Gap? Vamos supor que a gente está aqui numa operação agora, o mercado subiu, deixou aqui o Fair Value Gap aqui, tá? E agora ele foi lá em cima, pera aí, ó, foi lá em cima, voltou para preencher essa lacuna aqui, tá? Para preencher essa lacuna. Vamos lá. Ele veio aqui para preencher. Chegou aqui, ele tem que terminar aqui dentro. Ele não pode, ó, em hipótese alguma, ele pode entrar no corpo e fechar dentro do corpo da primeira vela. Feito isso, o nosso Fair Value Gap está inválido para a operação. Ele tem que vir aqui, não importa se ele entrou no corpo, desceu lá embaixo, ele tem que terminar aqui dentro, ó. Ó, ele pode deixar um pavio aqui. A vela fechou aqui dentro, você pode pegar uma operação aqui, ó, de compra, tá? De compra. Ah, mas qual o melhor ponto? Qual o melhor ponto para minha entrada? No corpo da vela, rapaziada. O melhor ponto de entrada tá aqui, ó. Ó, no corpo da vela, tá? De preferência na liquidez do pavio. Ah, essa vela deixou um pavio enorme. Ó, pega. Eu costumo pegar aqui, ó, no 50%. Eu divido as minhas entradas, então faço uma aqui no 50% e busco a próxima aqui, ó.
É a mais saudável. Por quê? Porque essa vela, ela pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Ó, o mercado, rapaziada, ele é volátil, tá? Ele é volátil. A tendência é que a vela termine verde e volte aqui, porque ele só veio preencher esse vácuo e depois ele pode voltar a subir. Mas a vela pode vir fazer isso daqui, ó, descer, voltar e terminar ainda aqui, ó. Ainda aqui dentro, fazendo aí uma dupla posição. Pera aí, deixa eu... Tá muito sujo isso daqui, pera aí, viu? Pera aí, pera aí. Ó, ela pode vir aqui e fazer aqui, ó. Nasceu aqui, né? Ó, pode vir aqui e fazer aqui, ó, uma dupla posição. Uma dupla posição. E aí, se eu pego aqui, ó, de entrada, tá? Se eu pego de abertura, melhor dizendo, eu posso levar aí um loss de bobeira. Então, o mais saudável tá aqui as entradas. Eu vou colocar aqui de branco, ó. Ó, tá aqui, ó. No corpo, no corpo da nossa primeira vela, no 50% do pavio deixado, tá? Tá aqui, ó, no 50%. E o mais saudável mesmo é aqui, ó, na ponta do pavio, que é a captura de liquidez. E se o pavio for pequeno, vamos colocar aqui, ó, vamos estudar todas as possibilidades, tá? Vamos estudar todas as possibilidades. Ó, o pavio for pequeno, aonde vai ser a minha entrada? A minha entrada vai ser aqui, ó. A minha entrada vai ser aqui, ó, no corpo, tá? Cadê? Deixa eu marcar aqui, ó. Vai ser aqui, ó, no corpo da primeira vela e na captura da liquidez. Aqui embaixo, independente do tamanho do pavio. Independente do tamanho. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Na de venda, tá? Ó, primeira vela, segunda, terceira, ó, os pavis aqui, ó. E se a segunda vela, não importa se ela tem pavio ou não, tá? Você vai sempre pegar o pavio da primeira, ó, pavio da primeira e da terceira. Olha só a lacuna aqui, ó. Olha só a lacuna, ó. A lacuna que ele deixou, tá vendo? Então, o que que o mercado tende a fazer? Ó, opa, pera aí. O que que o mercado tende a fazer? Ele tende a vir retornar para preencher essa lacuna deixada, tá? Ó, aonde tá, rapaziada, a nossa entrada? Aonde está a nossa entrada? A nossa entrada está no corpo da primeira vela, tá aqui, ó. Opa, ó, no corpo da primeira vela e na captura da liquidez do pavio deixado aqui, ó, tá vendo? Se fosse no caso aqui, ó, no caso aqui, ó, se a operação tivesse, se o gráfico tivesse exatamente dessa forma, não pegue de abertura, tá? Não pegue de abertura. Você vai esperar a vela fazer isso daqui, ó. Ó. Opa, calma aí. Você vai esperar ela fazer isso daqui, ó. Ó, olha só. Ó, ela pode descer aqui, depois ela vir aqui, ó. Ó, ela vai vir aqui. Ó, ela tocou no corpo, você pega a entrada, tá? Pega a entrada, até porque ela já tá aqui ó, na liquidez. Ah, ela desceu, aí, rapaziada, pega mais uma entrada, uma entradinha. E eu normalmente divido as minhas taxinhas. Então aqui, ó, eu deixo para pegar uma aqui no corpo e caso ela vinha mais aqui para baixo, eu pego duas aqui, ó. Porque aí, mesmo se ela fizer aqui, ó, e ela termine aqui, eu ainda ganho minha operação. A tendência é ela fazer isso daqui, ó, tá? A tendência é ela fazer isso daqui, ó. E dar continuidade aqui, ó, na queda, tá? Que ela tava fazendo antes, beleza? Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, tá?
se você aprendeu, se tá legal a explicação. E para você que ficou até o final, coloca aqui, eu fiquei até o final. Porque agora eu vou dar um bônus, rapaziada. Eu vou estar mostrando para vocês qual é, tá? Agora aqui, qual é o Fair Valley Gap que a gente não deve utilizar. Rapaziada, o que a gente não deve utilizar é esse daqui, ó. O que a gente não deve utilizar. Ó. O que a gente não deve utilizar, beleza? Tá aqui. Por que que eu não posso utilizar um Fair Valley Gap? Um Fair Valley Gap, sendo que praticamente foi o que eu mostrei até agora e está nitidamente diferente. Rapaziada, olha só. Parece igual, mas não é. A estrutura é a mesma, mas o que que mudou? Quem já sabe, coloca aqui embaixo aqui nos comentários. Eu sei porque esse Fair Valley Gap é diferente do que eu tinha mostrado agora há pouco. E por que que eu não posso utilizar esse. Mas comenta agora, tá? Beleza. Agora volta que eu vou explicar. Rapaziada, o gap é muito curto. Para esse gap curto aqui, ó, esse gap aqui é muito curto, tá? Evitem, evitem. O saudável é aqui, ó. Independente do tamanho da vela, tá? Independente do tamanho da primeira vela, ela pode ser uma vela grande, uma vela pequena, independente do tamanho dela. O que vai comandar é quando o institucional entra, quando os grandes big play entram para dar esse gap, né, para nós formarmos aí o nosso Fair Valley Gap, que é a segunda vela. Ela tem que ser no mínimo assim, ó. Pelo menos assim. A terceira pode ser pequena também, não importa, tá? Porque quando esse pavio fizer assim, ó, olha só. Olha isso daqui. Olha só isso daqui. Olha onde está esse pavio. E olha onde está esse pavio. E olha o tamanho desse gap. Olha o tamanho desse Fair Valley Gap. É muito. Então, isso daqui, com certeza, ele vai querer vir buscar, rapaziada. Ele vai querer vir buscar aqui, ó. Ele vai querer vir buscar. Preencher aqui. O mais legal é que se chegar aqui, ó, no 50% daqui, rapaziada, pode fazer a operação aqui, ó. Tocou, tá? Espera a confirmação, que é essa confirmação que a gente vai estar esperando. Tocou nesse pavio, terminou dentro do nosso gap. Próxima vela, a gente vai pegar aqui, ó. Ó. Eu coloquei de vermelho ali, rapaziada. Mas é verde, tá? Ó. Que é subindo é verde, né? Subindo a vela de compra é verde. Ela vai tender a subir de novo. Beleza? Então, para não confundir, deixa eu corrigir aqui. Essas velas aqui são verdes, tá? Ó. Nosso Fair Valley Gap aqui formado. Beleza? Fair Valley Gap aqui formado. Essas aqui que veio buscar, ó. Preencher o vácuo. São vermelhas. Veio aqui, ó. É bem legal quando ela faz isso, tá? É bem legal porque ela tá demonstrando aqui também, ó, fraqueza, tá? Fraqueza. Por que é interessante que ela faça esses movimentos aqui? Por que é interessante? Vamos colocar aqui, ó, deixa eu apagar aqui essa parte. Ó, vamos colocar aqui. A gente tem nosso Fair Valley Gap aqui, né? Deixa eu preencher de novo aqui. A gente tem nosso Fair Valley Gap aqui. Beleza? Tem o nosso Fair Valley Gap. E agora ele vem preencher essa lacuna. Se ela fizer isso daqui, ó. Se ela fizer isso daqui, ó. Ó. Tem alguma coisa de errado? Temos operação aqui? Temos. Temos uma operação. Mas a gente, eu normalmente não entro com um valor tão exorbitante.
Eu entro com uma taxa mais baixa. Por quê? Porque ela está demonstrando muita força nessa vela aqui. Outro big play entrou vendendo. E essa vela pode tender aqui, ó, a dar continuidade. Tá? A dar continuidade. E isso, olha que interessante. Vai formar aqui, ó, uma tendência, uma reversão. Então não é legal. O legal é ela fazer isso daqui, ó. 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 Ela fazer isso daqui. Porque quando ela chegar aqui, ó, nesse pavio daqui, ó, rapaziada, é batata. Eu vou estar mostrando pra vocês no gráfico agora pra gente poder encerrar o vídeo pra não ficar muito longo. Você vai poder pegar a sua comprinha aqui, ó. Beleza? Porque ela só veio preencher a lacuna e vai voltar a subir. Então vamos lá? Vou mostrar pra vocês agora no gráfico. No gráfico mesmo aqui. Eu já tinha até separado aqui, ó. Deixei aqui no esquema pra vocês verem. Dá um startzinho aqui. Ó, aqui no gráfico, aqui nas 8h15, a gente teve um Fair Value Gap. Ó, primeira velinha identificada. Segunda, olha o tamanho dela. E a terceira. Vamos marcar o pavio, tá? Marcamos o pavio aqui, ó. Opa, deixa eu colocar de amarelo. Ó, marcamos o pavio. Marcamos aqui o pavio da terceira vela. E olha só o que ela, ó, no gráfico, tá? No gráfico. Olha só o que ela fez. Vê se não foi o que a gente acabou de estudar. Olha aqui, rapaziada. Ela veio buscar, ó, preencher esse gap que teve. Olha só, veio descendo devagar. Chegou aqui, ó. Tocou no primeiro pavio, terminou dentro. Se você pega no 50% e depois aqui, ó, mais um pouquinho para baixo, tá vendo? Win. No segundo aqui, ó, de novo, ó, se pega no 50%, vou até aproximar, ó, no 50%, no mínimo um empate ou um win. E aqui, ó, terminou dentro de novo, ó. Aqui você esperava mais uma confirmação, ó, deu uma tripla posição aqui e depois uma quádrupla posição. Olha só, daqui ela nem desceu mais, ó. Aqui já podia ter pegado de abertura por causa dessa confluência aqui, ó. Por causa dessa confluência aqui, ó. Olha só. Por causa dessa confluência. E tem muitas outras confluências aqui, fora o Fair Value Gap. Qual é as outras confluências? Essa vela aqui, ó, é uma nova posição, tá? Aqui formou aqui, ó, o gap, o nosso Fair Value Gap, ela é uma nova posição. Por que ela é uma nova posição? Primeiro porque essa velinha rompeu esse topo aqui, ó. Tá? Ela rompeu aqui, ó. Então ela rompeu, deu continuidade, então ela é uma nova posição. Na nova posição, ela também é considerada uma vela de força. Por que ela é uma vela de força? Além dessa outra aqui, é uma vela de força. Porque além de uma nova posição, ela também é uma vela de força. Alguém sabe dizer? Comenta aqui. Vou estar mostrando aqui, ó. Ó, a gente tem um topo aqui. A gente tem um topo aqui. Então, observem que essa velinha aqui, ó, ela não rompeu esse topo por causa desse pavio. Lembrando que para romper tem que ser o pavio também. Então, deixa eu limpar aqui esse gráfico. Deixa eu limpar. Pronto. Olha só. A gente tem um topo aqui. Certo? Temos esse topo aqui, ó. E temos esse topo aqui. Observe que esse topo aqui, ó. Esse aqui. Ele foi rompido por qual vela? Ele foi rompido pela nova posição. Se a nova posição, né, que é essa vela grandona aqui, ó, ela é a nova posição porque essa vela aqui, ó, que é uma vela de força por ter rompido esse topo, por isso essa vela aqui é uma nova posição. Essa nova posição também rompeu um topo aqui atrás. Portanto, além de uma nova posição, ela também é uma vela de força. E muita força, porque ó, foi um big player que fez essa operação. Então,
a gente tem essa confluência. Uma vela de força em uma nova posição, tá? Uma vela de força em uma nova posição, que não conseguiu ser rompida. A gente tem um pavio aqui do nosso Fair Valley Gap, que não foi rompido também. Então, logo aqui, ó, de abertura, por quê? Porque a gente já teve aqui, ó, não só uma tripla posição, mas uma quádrupla que fala, né? Ó, aqui, ó, é só compra. Só compra. E ela continuou. Aí a gente vê aqui, ó, olha só. Continuando, hein? Continuando. Olha que riqueza é você entender o Fair Valley Gap. Ó, olha só. Continuando. Aqui a gente tem outro Fair Valley Gap. Ó, marcou o pavio. Primeira vela, marcou outro. Segunda vela. Vou marcar o corpo aqui. Beleza? Marquei o corpo. Show de bola. Rapaziada, olha só. Lembra que eu falei sobre o Fair Valley Gap, que a gente tem que ter cuidado e observar na hora de operar? Ó, esse daqui veio quebrando, ó. Ó, ele veio quebrando, tá vendo? Já esse aqui desceu de uma vez só. Cadê? Vou colocar a setinha. Ó, desceu de uma vez só. Por que que fica arriscado você pegar uma operação de abertura? Porque ela desceu de uma vez só. Eu falei que o mais saudável é pegar onde? No corpo da vela. Se você espera aqui, ó, e pega, ó, na ponta do pavio, aqui, ó, na ponta desse pavio, que é o que eu ensinei mais cedo, ó, que eu ensinei desenhando pra vocês. Opa, cadê? Tá aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Ah, com zoom não dá. Vou tentar marcar aqui. Vamos lá. Ó. Se você... Muito grossa a linha, meu Deus, não dá pra ver. Rapaziada, mas vou dar pro zoom aqui, ó. Se vocês pegar na ponta aqui, ó, era um in. Porque ela retraiu um pouquinho aqui, tá vendo, ó? Ela retraiu. Era um in. Deu dupla posição. Aí agora vem outras confluências além do Fair Valley Gap, tá? Qual é, rapaziada? A gente fez aqui atrás, hein? A gente fez aqui atrás. Qual é qual é as outras confluências? Além do nosso Fair Valley Gap aqui, ó. Além do nosso Fair Valley Gap. Qual é as outras confluências? Simples, rapaziada. O que que essa vela aqui é? Hã? O que que essa vela aqui é? Ela também é uma vela de força, porque rompeu esse topo aqui, ó. Ó. Rompeu esse topo. Ela é uma vela de força. E uma vela de força com muita força. Até porque, ó, ela tá fazendo um choque aqui, ó. Rompendo o choque. Então vamos lá. Ó. Ela deu uma dupla posição dentro de uma vela de força, tá? Nós estamos em uma tendência, ó, em uma tendência de alta, tá? Em uma tendência de alta, dentro de uma vela de força, dupla posição é compra. É compra. Pegamos a compra, ela retornou para dentro do nosso Fair Valley Gap, mas não rompeu o pavio. Pode observar. De novo, ela continuou a subir, ó. Então é muito forte essa operação, rapaziada. Se vocês ficaram até aqui, eu conto com o like de vocês. Isso aqui é conteúdo, rapaziada. Conteúdo que era para ser pago, tá? Conteúdo que nem mentoria eles ensinam. Nem mentoria. Eu já fiz várias mentorias, tá? Eu já investi muito em mim, tá? Em questão de, de trader, tá? Em ser consistente no mercado. Eu investi muito e eu não vi ninguém dar esse conteúdo, nem mesmo no pago, tá? Não dessa forma. Você vai ver muito conteúdo desse aí na internet, muitos até vagabundos, desculpa a palavra, mas esse conteúdo era para ser pago. E eu tô dando para vocês aqui, rapaziada, de graça no YouTube. O mínimo que eu espero de vocês é aquela força, aquele like, se inscreve no canal. É isso, rapaziada, é nóis. Tamo junto, hein? Tamo junto.
E fui. E fui.